Então nós temos falado sobre o encontro. Nós em Atos 16 vimos do versículo 1 até ao versículo 15, que foi na semana passada, que o Senhor, que o Espírito Santo provoca encontros e promove a relação. E nós vamos continuar a ver isso em momentos diferentes. Então do versículo 16 ao 34, que vai ser o nosso texto hoje, nós vamos poder encontrar novamente essa provocação do encontro. Sabemos que é o Espírito Santo que nos está a provocar esses encontros, mas também Ele está a promover a relação. Então nesse encontro e nessa relação nós temos um trabalho a fazer. Proclamar o Evangelho, torná-lo visível, não somente em palavras, mas também na ação, na forma como nós louvamos o Senhor, nós adoramos o Senhor, mesmo em circunstâncias dificílimas, contrárias. Então nós vamos ter o privilégio de ver isso na vida de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, que é esta comitiva que se permitiu ser guiado pelo Espírito Santo. Nós vimos a semana passada que o primeiro encontro foi exatamente com o Espírito Santo. Eles estavam a tentar proclamar o Evangelho na Ásia e foram impedidos. Pensaram que então iam até a Galácia e foram impedidos. Então eles viajavam, eles estavam em ativo, eles estavam em ação, na medida em que o Espírito Santo ia guiando, a dizer não é por aqui. Não, também não é por aí. Então eles foram ao encontro e perceberam em Troade, recebendo uma visão. E sabe, irmãos, o encontro com o Espírito Santo é Ele ir nos guiando à sua palavra, mas depois o discernimento é o relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Então vimos que o primeiro encontro e a promoção do relacionamento é exatamente com o Espírito do Senhor. Então se nós queremos fazer a missão do Senhor Jesus, nós temos que estar cheios do Espírito de Jesus. E isso é no encontro e na relação que nós vamos tendo com Ele, através das Escrituras, mas também no discernimento dessas mesmas Escrituras. Então a voz do Senhor vai sendo ouvida na medida que nós nos relacionamos com Ele, tendo já tido o encontro. Okay? Então nós vimos que eles também foram guiados pelo Espírito Santo, mas foram também ao encontro e foi provocado um encontro com alguém muito específico. Porque eles em Filipos, que era uma cidade, a cidade principal da Macedónia, como as Escrituras nos dizem, que também era uma colónia romana, então eles tiveram um encontro porque eles foram onde? Ao lugar de oração. Eles foram ao encontro de quem já procurava por Deus. Muitas vezes nós gastamos muito tempo a tentar perceber a quem é que nós devemos pregar o Evangelho, e o Evangelho já foi pregado no Espírito do Senhor e as pessoas já estão à procura de Deus, mas ainda não encontraram, não tiveram esse encontro verdadeiro com Deus, e nós somos as pessoas que estamos a ser enviados para falar de Deus. Apresentar este Jesus a quem eles ainda não conhecem, ainda que já estejam à procura de Deus, porque o Senhor já os chamou. Porque ninguém procura Deus se não for tocado por Deus. Ponto. Não há quem busque o Senhor, não há um sequer. Então se há pessoas, se nós queremos ter sucesso na pregação do Evangelho, então nós temos que ir ao lugar onde as pessoas já procuram Deus. E eles ligaram-se ao lugar, eles foram ao lugar onde as pessoas já... Era um lugar de oração, onde as pessoas já procuravam Deus. E Deus deu-lhes um encontro com uma senhora chamada Lídia. E diz que ela estava a ouvir atentamente às palavras de Paulo, mas foi o Senhor, o Espírito Santo, que lhe abriu o coração para que ela conseguisse discernir e atentar às coisas que Paulo ensinava. Logo assim que ela foi batizada, ela rogou pelo relacionamento. Já não bastava o encontro. Então o encontro provocado pelo Espírito promoveu também a relação. E muitas vezes a igreja esquece desta parte. Nós somos provocados a ir ao encontro para pregarmos o Evangelho, mas depois nós fechamos a nossa porta do relacionamento. E não damos lugar ao relacionamento, à manifestação do Espírito, daquilo que Ele já fez em nós, para que nós possamos replicar através de nós aquilo que o Espírito Santo deu. Ouça, ninguém consegue dar aquilo que não tem. Então ninguém consegue semear aquilo que também não foi já frutificado na sua vida. Porque aquilo que nós damos não é a nossa vida, nós damos a semente que foi brotada em nós, que é o Espírito do Senhor que provocou vida em nós, e nós estamos a partilhar dessa semente que provoca a vida nas outras pessoas.
Então ninguém dá o que não tem, mas Paulo, Silas, Timóteo e Lucas deram daquilo que já tinham, provocou aquele encontro com o próprio Espírito Santo, com Lídia, e depois depois ele promoveu o relacionamento entre pares. Ela abriu a sua casa e rogou-lhes: por favor, venham para a minha casa. Se vocês estão em Filipos, é na minha casa que vocês vão estar. Então, por favor, e foi aí que começou também uma parte da igreja de Filipos. Foi através da casa, do encontro e do relacionamento com o Senhor. Mas agora nós vamos ver outro tipo de encontro. Aqueles encontros que nós, de forma natural, evitamos. Encontros desagradáveis. Vamos ler as Escrituras que dizem do versículo 16 ao 18 assim. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, eles estavam a repetir a mesma receita. Certo? Ok? Vamos pescar no mesmo lago. Então, indo eles para o lugar de oração, e neste aqui já vemos que Lucas, que está a escrever o livro de Atos, também está nesta comitiva, porque ele está a falar na primeira pessoa. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nós temos que ver aqui algumas coisas, alguns elementos. Eles foram ao mesmo lugar, que já tinham tido sucesso, para pregar o Evangelho e para haver fruto desse encontro. Mas neste momento há uma provocação do encontro que o Espírito Santo faz, que é desagradável para Paulo, para Silas, para Timóteo e Lucas. É desagradável. E nós, de uma forma natural, o que é que fazemos? Desviamos-nos desses encontros. Porque não são agradáveis de uma forma natural, mas são provocados de forma sobrenatural. Então nós não devemos nos desviar das situações que o Senhor envia à nossa vida. Nós devemos ir com coragem e ousadia, não nos desviando daquilo que é o propósito que nós fomos enviados a fazer. Pregar o Evangelho. E neste momento, o desagradável é que neste encontro estava uma jovem possessa. Ouçam, a palavra de Deus diz que ela estava com uma possessão, as traduções não dizem isso, mas é uma possessão de um espírito de Pitão. Era de uma serpente, ou seja, porque era muito conhecido ali perto de Filipos por causa do Deus, entre aspas, Apolo. Então havia um espírito adivinhador que era representado por uma esfinge, por um altar de uma serpente. Então era a serpente, era a Pitão. E ela estava endemoninhada com esse espírito. Porquê? Porque ela fazia adivinhações, ela conseguia discernir pensamentos das pessoas e ao mesmo tempo prever algumas coisas que iam acontecer na vida das pessoas. E aquilo que ela diz, e nós temos que entender que esta jovem possessa não era autómata, ela era uma serva de alguém. Ela estava escravizada não só pelo espírito endemoniado, mas também estava escravizada pelos seus senhores, por quem representava ali os seus donos. E ela dava grande lucro aos seus donos. Porém, o Espírito Santo provocou um encontro que iria mudar a vida desta menina. Normalmente nós só pensamos aqui na vitória que Paulo tem em debitar umas palavras, mas seguimos em frente. Eu quero chamar a atenção do seguinte: foi o Espírito Santo que provocou este encontro e que lhe deu o discernimento de quem eram aqueles homens. Porque a publicidade, a propaganda gratuita que era feita acerca destes homens era excelente. Eles são servos do Deus Altíssimo. Eles pregam a verdade. Eles têm todo o poder. Estão a entender o que está a acontecer aqui? É uma propaganda gratuita. Agora eles não foram agressivos, não tiveram um encontro agressivo no sentido físico, mas tiveram um encontro agressivo no sentido da bajulação. Tenha cuidado para quais os terrenos em que está a ser chamado, se não tem caráter ainda trabalhado ou a capacidade de gerir essas circunstâncias à sua volta, mesmo quando elas são de
bajulação. No caso de Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, não era uma bajulação mentirosa. Era uma verdade que estava a ser dita. E disse que foi dito por muitos dias. Então quer dizer que cada vez que eles se reuniam naquele lugar de oração, lá vinha a jovem menina possessa. Atentai para o que eles vão hoje falar, porque eles são servos do Deus Altíssimo. E isto por muitos dias, até que Paulo se fartou. Paulo fartou-se daquela bajulação, daquela publicidade gratuita. E ouça, é uma coisa muito simples de entender aqui. Paulo não queria ter nada que ver com o espírito de adivinhação. Chegou o tempo. Chegou. E virou-se para ela e disse, sai dela. E naquele momento saiu. Mas houve aqui a provocação de um outro encontro. Mas não virando já a página, que normalmente é o que a gente faz. Aquela menina ficou livre de duas coisas. Do espírito de possessão e da escravidão dos seus senhores. Porque logo que ela deixou de dar lucro por causa de não estar possessa, ela foi liberta deles. Já não lhes servia de lucro, já não servia para mais nada. Nós não sabemos o que aconteceu com ela posteriormente, mas provavelmente Lídia e toda aquela igreja deve ter agarrado aquela mulher, aquela jovem, aquela menina, e deve-lhe ter ensinado o Evangelho, porque ela neste momento estava livre, porque teve um encontro com o Espírito Santo. O Espírito de Jesus veio exatamente para isto, dar vida aos mortos, dar vista aos cegos, dar liberdade aos cativos. E o encontro com o Espírito Santo, provocado por ele mesmo, deu uma relação de liberdade. Mesmo no encontro desagradável, o Espírito Santo tem um propósito para cumprir o seu propósito. A verdade é que nós não queremos ter encontros desagradáveis. E de forma natural, despimos-nos de viver o sobrenatural que nós fomos chamados a viver. São coisas práticas. Paulo sistematicamente com esta comitiva estava a ir para o lugar de oração e nem mesmo uma jovem possessa os fez desviar desse caminho. Ouçam, não foi Paulo e esta comitiva que se desviou do seu propósito. Foi Deus através de Paulo e esta comitiva que desviou esta menina do propósito de Satanás. Porque eles não desistiram. Porque eles continuaram no propósito, sabiam muito bem o quê, onde e quem. Eles neste momento descobriram a quem mais eles tinham que libertar. Eles nunca se desviaram do seu quê, que era pregar o Evangelho a toda a criatura. O onde é que eles no caminho foram avisados pelo Espírito Santo, aí não, aí não, aí não, e quando eles chegaram a Filipos disseram, então permaneceram por ali alguns dias. Eles já tinham o onde. E na medida em que eles estavam a viver o quê, que é pregar o Evangelho, no onde certo, onde o Espírito Santo os cria, ou seja, eu não sei onde é o seu onde, mas pode ser em sua casa, no seu trabalho, na escola, nas atividades que tem durante a semana. Mas nós nunca podemos desvalorizar o que fomos chamados a fazer. O nosso que é pregar o Evangelho, ser testemunha de Cristo, independentemente das circunstâncias. Porque é Ele que nos revela o quem. A quem é que nós vamos falar? E neste momento, esta menina jovem possessa ficou livre de quem a escravizava. Tanto de Satanás, como daqueles homens que obtinham lucro sobre ela. Se nós nos limitarmos a algumas coisas, porque nós temos tendência em evitar estas situações difíceis, vestidas de algumas agressões, nem sempre nós nos desviamos daquelas tentativas de agressão quando nós somos colocados em lugares onde nós não temos a capacidade de permanecer muito tempo. E neste caso é a bajulação. A bajulação. É um sítio agradável para quem não tem o caráter trabalhado, é ruína. É ruína. A pregação do Evangelho provoca encontros muito diferentes daqueles que nós temos expectativa. Vamos ler do versículo 19 a 24. Diz assim, vendo os seus senhores, que este foi o resultado do encontro
com o Espírito Santo e o relacionamento aqui da liberdade. Então, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e, levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Sabem quando é que nós vamos ser ameaçados em termos de igreja? Quando o mundo lá fora, os nossos vizinhos e as pessoas a quem nós queremos amar, perceberem que perderam o lucro. Infelizmente o mundo hoje gira à volta do lucro. Não é só hoje. Já vemos aqui neste tempo, já era assim. Mas cada vez está mais agudiçado, está mais vivo essa ideia. As pessoas andam a correr e a dar as suas vidas para terem lucro. E neste momento o que aconteceu é que eles perderam o lucro e tiveram que encontrar o mal, o prejuízo, ou tiveram que encontrar o responsável. Se até aqui a pregação do Evangelho não fazia burburinho nenhum, não trazia problema nenhum à cidade, agora que houve liberdade pelo Evangelho, ou seja, houve a perda do lucro, então aí já mexeu com as massas todas. Ouça, o mundo não está interessado se nós enchemos a igreja. O mundo está interessado se perde o seu lucro, então a igreja vai sofrer perseguição. Eu não sei se a igreja está preparada ou consciente de que quando nós pregamos o Evangelho, o lucro das cidades é reduzido. Essa é uma realidade da história da igreja. Que quando elas chegavam a uma cidade, bordéis fechavam, as diversões noturnas fechavam, os empregos começavam a pagar impostos, os patrões começavam a ser mais honestos e as pessoas perdiam o quê? Lucro! Então a igreja começava a ser perseguida. Essa é a história da igreja. Então nós temos de estar preparados, porque quando nós vamos chamar o Evangelho à nossa vida, nós vamos perder lucro. Olha, a nossa carne começa a perder o lucro da satisfação dos desejos carnais. Porque aquilo que a nossa carne tem tendência para fazer, o nosso espírito diz: não quero fazer isto, porque isto vai desagradar a Deus. Então a carne começa a perder o lucro do desejo carnal. Os nossos olhos começam a desejar olhar para aquilo que nos satisfazia e o nosso espírito começa a combater e a dizer assim: não quero, porque eu quero agradar o meu Senhor. Então nós começamos a perder algum lucro em nós. Mas sabem, há muitos lucros que nós perdemos, e não só que o Evangelho na vida do crente e na vida da igreja a ser proclamado faz a sociedade perder. E quando a sociedade entende que está a perder esses lucros, ele vai perseguir a igreja. E é isso que está a acontecer aqui. Há um encontro desagradável, muito desagradável, mas que nos vai levar a uns lugares interessantes. Mas deixem-me dizer isto. A igreja instalou-se em Filipos. O que é que aconteceu? Primeiro foram tratados como servos do Deus Altíssimo. Não foi assim que foram chamados? Até pelo próprio Satanás. Pelo espírito endemoniado que estava ali. São servos do Deus Altíssimo. Eles estavam a ser levantados. Mas enquanto havia lucro não havia problema nenhum. Mas depois que o lucro desceu, levantaram-se todos unidos contra eles. Já começaram aqui a descer. A igreja começou a ser perseguida e aquilo começou a descer alguma coisa. Depois foram guardadas as 7 chaves. E sabe que depois de eles serem guardados as 7 chaves, como é que eles foram tratados? Já não eram como servos do Deus Altíssimo, era como vis assassinos. Porque quando o carcereiro recebeu a ordem de: olha, tu vais ter que guardá-los da forma mais segura, ele deve ter ficado tão... Porque um carcereiro nunca poderia perder os seus presos. Então, se a ordem era tão específica, ele pensou: bom, eu não vou guardá-lo em qualquer cela, vou guardá-los nos fundos, num lugar mais escuro, e depois do lugar mais escuro e mais escondido, ainda vou colocar-lhes ali uns grilhões agarrados aos tornozelos.
Então eles foram tratados como os maiores assassinos. Servos do Deus Altíssimo, os maiores assassinos. E é assim que a igreja é reconhecida quando está a ter algum lucro no Evangelho e a reduzir o lucro do inimigo na sociedade. As igrejas que querem duplicar as duas coisas vão perder o sentido. Vão perder o sentido. Então uma igreja que só prega a prosperidade, então é uma igreja que não está aliada, não está em consonância com as Escrituras. Porque nós vemos muito bem, quando o reino de Deus cresce, o reino do inimigo tem que diminuir. Então há sempre uma descida, há de um lucro. Mas quando o reino de Satanás cresce, é porque a igreja está a diminuir o seu próprio lucro. Na balança só há 2 pratos. E nestes encontros, vamos ver do versículo 25 a 27, nestes encontros nós vemos que o Evangelho, através do Espírito Santo, provoca vários encontros. Aprendemos com os salmistas que nem sempre o nosso louvor é resultado do que já vemos ou recebemos. Vamos ler aqui do versículo 25 ao 27. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Ele ia acelerar o processo daquilo que ele já sabia que lhe ia acontecer, porque ele tinha deixado de sair os prisioneiros. Mas deixe-me dizer o seguinte: nós aprendemos com os salmistas uma coisa muito importante para nós como crentes. É que nós não debitamos louvor da nossa boca porque já vemos todas as coisas acontecidas na nossa vida. Os salmistas muitas vezes provocavam o louvor na sua boca de coisas que ainda não viam que tinham acontecido, mas já viviam essa vitória. Por isso é que os salmistas muitas vezes dizem: bendiz, ó alma, ao meu Senhor. Eles estão a dar uma ordem: e não te esqueças de nenhuma das suas bênçãos. Então eles já estavam a louvar por uma coisa que já sabiam que iam receber, mas que ainda não estava na vida deles. E nós temos que aprender como bons, eu ia dizer louvadores, né? Bons crentes que louvam o Senhor e adoram o Senhor. Nós muitas vezes temos que declarar a vitória mesmo quando ainda não a vivemos. E foi isso que estes homens nos ensinaram a fazer. Paulo e Silas, à meia-noite, encarcerados no sítio mais escuro, no sítio mais vazio, mais frio, mais úmido, agarrados pelos seus tornozelos, exatamente como os seus companheiros de viagem, e eles estavam ali os dois, Paulo e Silas, a cantar louvores ao Senhor, porque eles já estavam a viver na fé a vitória que iriam receber. Nós temos que aprender a fazer isto, irmãos, porque nós não cantamos apenas louvores daquilo que nós já recebemos, mas nós já recebemos aquilo que ainda não vemos. A não ser que nós só ainda vivamos nesta vida aqui, à volta. Se nós já obtivemos tudo o que temos e não temos esperança de obter aquilo que ainda não vemos, então somos miseráveis como todos os outros. Se nós acreditamos apenas nesta vida, neste momento aqui, então nós não temos a verdadeira esperança. Porque a nossa verdadeira esperança reside no Senhor Jesus, que está para lá do véu. E diz que Ele é a nossa âncora. Então Ele já rasgou para o outro lado. Jesus Cristo está no outro lado e Ele não mexe, não sai, está firme. E ainda para mais está a interceder por nós, que estamos aqui, nos ventos da mudança, nas águas tempestosas. Mas Ele é a nossa âncora. Então Ele não nos vai deixar sair de onde nós já estamos, que é lá com Ele, nos lugares celestiais. Nós já estamos sentados com Cristo nos lugares celestiais. Então, se nós acreditamos nisto, nós podemos nos levantar como Paulo e Silas, mesmo no meio da aflição, mesmo no meio da circunstância difícil, mesmo no meio das trevas, levantar e começar a louvar ao Senhor. Era meia-noite e eles a louvar o Senhor. E diz que os seus companheiros de prisão os
se escutavam. Irmãos, nós não temos que nos glorificar, nem nos temos que nos orgulhar, porque nós somos capazes de louvar enquanto os outros estão só apenas a escutar. Porque se nós fomos capacitados pelo Senhor de ultrapassar uma circunstância a qual os outros estão a tremer ainda e não estão capazes ainda de levantar a sua voz para gritar a mesma vitória que nós estamos a gritar, não fiquemos orgulhosos, mas levemo-los ao colo. Porque foi isso que Paulo e Silas fez. Não sabemos o restante da comitiva, além de Timóteo e Lucas. Mas todos os outros que estavam em silêncio tiveram a mesma bênção e a mesma vitória que os outros que cantaram. Amém? Então, por vezes, viver no todo, viver em igreja, é nós termos esta consciência. Nós não somos melhores do que os outros, que estão apenas agora sentados e a escutar. Nós somos parte de um corpo, que agora é a nossa vez. Fomos capacitados para isso, de avançar e levar o corpo ao colo. Ao invés de olharmos para aqueles que estão sentados e a escutar apenas e de lhes apontar o dedo, nós temos que olhar para eles e dizer: olha, tu não consegues louvar, mas eu vou louvar por ti. Paulo e Silas, à meia-noite, estavam a louvar os dois e o resto da comitiva, os seus companheiros. É assim que a Bíblia diz. Não diz que eles desertaram. Há uma coisa interessante. Se há um tempo atrás, há uns anos atrás, Paulo não teve a capacidade de olhar para Marcos e dele não ser uniforme com ele e pensar: se não és uniforme já não podemos estar unidos, não podemos fazer parceria, não podemos estar na mesma equipa. Não foi isso que aconteceu há uns anos atrás? Mas agora Paulo teve o discernimento e a capacidade de olhar para aqueles que não estavam com a mesma capacidade dele e olhar para eles e não os largou. Nem disse: vocês não são da equipa, vocês não são capazes de estar a fazer aquilo que eu estou a fazer. Ouça, a uniformidade é com Cristo. A unidade é com os irmãos. E a unidade exige diferença, mas coesão. Então eu não tenho que exigir que vocês sejam iguais a mim, mas eu tenho que exigir a mim mesmo estar unido a vocês, mesmo na diferença. E Paulo já estava a ter este discernimento. Então Paulo e Silas estavam em pé, a cantar louvores. Eu não sei se eles estavam em pé. Diz que estavam em pé? Não diz que estavam em pé. Estavam ali, não sei em que posição é que estavam. Mas na minha ótica, quando eu começo a ler, eu penso sempre: eles estavam em pé. Mesmo que estivessem deitados, eles estavam com a sua alma e o seu espírito levantado, porque estavam a louvar o Senhor. Gostava tanto de saber o que é que eles oravam e o que é que eles cantavam. Sabe porque é que Lucas não escreveu aqui? Porque nós somos tão falhos, íamos imitá-los. Olha, abria-se já em uma igreja qualquer que se chamava Igreja da Oração e do Louvor de Paulo e Silas na prisão. Nós temos que cada vez mais conhecer e entender esta diferença e esta unidade. Em Romanos 12, Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz: olha, irmãos, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que vocês possam apresentar o vosso corpo em sacrifício vivo, que é santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possam conhecer qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas sabe porque é que Paulo está a dizer isto? Porque ele agora vai introduzir a diversidade dos dons. Porque nós temos que ter isto bem entregue ao Senhor e fazer este culto racional de entender que nós somos diferentes uns dos outros. E não somos diferentes uns dos outros por nossa própria escolha, mas porque Deus nos deu a capacidade, na sua graça, dessa diversidade. Ouça, nós fomos chamados para experimentar a diversidade da multiforme graça de Deus. E ela só se experimenta na unidade do corpo. E diz assim, em Romanos 12, 6-8, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério.
Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Há muitas coisas. Vocês conseguem imaginar uma igreja a fazer isto tudo ao mesmo tempo? Estes dons todos ao mesmo tempo? Claro que não. E eu consigo ver a imagem de Paulo e Silas levantados e outros a escutar. Porque enquanto uns estão a dar a profecia, outros estão a ministrar, se estiverem todos a fazer tudo ao mesmo tempo, é uma confusão. Então nós temos que desfrutar dos dons da graça. E sabe o que é desfrutar dos dons da graça? Em primeiro lugar, nós temos que reconhecê-los na pessoa. Então como é que nós reconhecemos os dons da graça em cada um? Passar tempo com eles. Então Deus provocou um encontro na igreja e com a igreja, mas nós temos que dar lugar à promoção desse relacionamento. Porque se nós não passamos tempo uns com os outros, nós não vamos nem reconhecer o dom, muito menos desfrutar dele. E eu sei, nós precisamos desfrutar dos dons de cada um. Nós precisamos desfrutar dos dons de cada um. Nós temos que ser exercitados nisto. Todos lucraram com a oração e o cântico de Paulo e Silas. Todos lucraram, inclusivamente o inimigo, que se levantou contra eles e os colocou na pior prisão, no lugar pior da prisão. Sabe quem foi? O carcereiro. Porque assim que eles viram que o carcereiro ia tirar a vida, eles amaram o seu próximo como a si mesmos. Às vezes a gente pergunta-se quais são as coisas práticas do dar a outra face. É isto, irmãos. Ele quer tirar a sua vida, ainda agora nos pôs aqui, olha, ele que tire. Vai-se esbarrar por completo. Toma. Este é um espírito de amor? Não. Qual é o espírito de amor? Cuidar da pessoa. Não faças isso. Eles gritaram de lá de dentro, não faças isso. Amar o inimigo. Eles estavam com o Espírito de Jesus, não só no cântico, não só a desviar a possessão daquela jovem, não estavam só a ser guiados pelo Espírito de Jesus, a pregar a Lídia, eles estavam a seguir e a ser cheios do Espírito do Senhor para amar o seu próprio inimigo. Quem quis o mal deles, quem os colocou naquela prisão, naquele lugar escuro, naquele lugar úmido, naquele lugar à espera do resto dos açoites. E eles amaram aquele inimigo. Disseram, não faças isso. Sabe que todos eles pregaram o Evangelho, porque depois nem todos eles cantaram louvores, mas dizem que eles pregaram o Evangelho, não só ao carcereiro, como a toda a sua família. Ouça, todos eles pregaram o Evangelho. Todos eles pregaram o Evangelho. Sabe, quando todos nós estamos animados, depois nós pensamos assim, agora também vou pregar, e alguém que estava à frente de nós diz, agora tu não vais pregar o Evangelho, agora também não quiseste cantar, nem quiseste orar, agora ficas sossegadinho. Sabe uma coisa? Não só há coerência na diversidade dos dons, mas também há coerência na doutrina. Se eles todos pregaram o Evangelho, é porque todos eles tinham o mesmo Evangelho. Tinham coerência na apresentação da doutrina, eles tinham uma responsabilidade corporativa. Eles reconheciam essa responsabilidade, e a responsabilidade de pregar o Evangelho não era apenas de Paulo e Silas, é de todos. A responsabilidade de pregar o Evangelho é de todos. Mesmo quando um abre a porta, todos são convidados a acolher e a cuidar. Então, mesmo que seja apenas um dos pregadores, toda a igreja é convidada a abrir a sua porta e a cuidar de quem está a ouvir o Evangelho. Ouça, a importância da relação é vital no cristianismo. Com quem é que nós aprendemos isto? Com quem é que nós aprendemos isto? Com o próprio mestre. Ele chegou ao pé de Zaqueu e disse, olha, deixa aí. Convém-me hoje estar na tua casa. O que é que Jesus estava a fazer? Provocou um encontro e agora estava a promover o quê? A relação. Convém-me estar hoje na tua casa. E o que é que aconteceu dessa relação? Salvação. Hoje veio a salvação a esta casa.
Se a semana passada eu disse quantas pessoas já abriram a sua casa, hoje eu pergunto, quantas pessoas já foram à casa do outro? Nós somos chamados a ser um corpo que se conhece, um corpo que se relaciona, e não é apenas ao domingo. É um corpo que se relaciona, que tem encontros desfavoráveis e desagradáveis para que nós possamos ser trabalhados e edificados para o agradável no Senhor. Não sei se fez assim alguma espécie de trindim, assim, pim, eu já entendi. Não, se calhar não entendeu. Não entendeu porque é preciso estar na praça. É preciso estar lá. É preciso abrir a nossa casa. É preciso receber alguém que nos é desagradável. Às vezes não é para trabalhar a outra pessoa, é para trabalhar em nós mesmos aquilo que nós temos que trabalhar. Às vezes aquilo que o Senhor quer é trabalhar a nossa pessoa. Aquilo que nós ainda não podemos entregar ao Senhor, aquilo que ainda nós não... Sabe, algumas vezes nós dizemos, Senhor, tudo é teu. E o Senhor diz, então eu vou enviar alguém à tua casa. Não, tudo menos a minha casa. Bom, é tudo do Senhor ou não é tudo do Senhor? Porque nós cantamos isso juntos muitas vezes. Isso eu já ouvi muitas vezes. Não sei quem é que canta e quem é que não canta. Mas a realidade é que é mesmo tudo do Senhor. Por isso é que a Bíblia dizia, no início da igreja, que nenhum deles tinha suas próprias coisas. Tudo era de todos. Porque eles tinham o entendimento de que, Senhor, tudo é teu, então usa a minha casa. Usa os meus pertences. Usa-me, Senhor. Porque eles todos os dias estavam nas casas uns dos outros. Todos os dias eles aprendiam com a doutrina dos apóstolos. Todos os dias eles oravam uns com os outros. Todos os dias eles partiam o pão, comunhão, partilha. E diz que assim crescia todos os dias a igreja. E o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eu quero acreditar no seguinte. Abra comigo em Apocalipse no capítulo 3. Eu quero acreditar no seguinte, é que todos nós estamos a ter este encontro com o Senhor. Creio que todos nós estamos a ter este encontro com o Senhor. Esta é uma exortação que o Senhor dá a toda a igreja. Ouça, esta é uma das cartas mais difíceis de nós lermos. E não estou a falar de Apocalipse, estou a ler mesmo esta última carta à Laodiceia. Que está dentro da carta de Apocalipse. Porque a Bíblia diz assim, conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabe o que é uma pessoa morna? É uma pessoa insensível. Porque nem sente o frio, nem sente o quente. É uma pessoa que não está aberta à voz do Espírito, é uma pessoa que não está aberta à mudança, à diversidade, não está aberta à exortação, não está aberta à correção, não está aberta à motivação, não está aberta, ponto final. Está fechado no seu próprio casulo e não sente o frio de um irmão, nem o quente de outro irmão, ou mesmo do Senhor a chamar-nos a atenção. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Nós não queremos ouvir isto. Nós não queremos ouvir isto, muito menos do nosso Senhor Jesus. Mas esta é uma carta do próprio Senhor Jesus à igreja. E não é só a da Laodiceia. Há a igreja de Livramento também. Então olhe para a sua vida, veja se está na mornidão, veja se está insensível, veja se não está em consonância, se na realidade não está a ouvir aquilo que o Senhor está a mostrar. Ouça, nós precisamos urgentemente de nos relacionarmos. E não é só com as pessoas favoráveis, não é só as pessoas agradáveis. E somos nós que estamos a guiar a nossa vida.
Quando vêm pessoas que nós não queríamos ver na nossa frente, então é porque o Senhor está a guiar também a nossa vida. E diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Deixe-me lembrar do seguinte: naquele momento em que eles pregaram o Evangelho todos juntos ao carcereiro, eles não levaram apenas ao carcereiro, porque o carcereiro quis tratar deles. Sabe o que é que isto quer dizer? Relação. E não os tratou ali naquela casa onde eles estavam, na prisão. Ele fez o seguinte: pôs a sua cabeça a prémio por causa de um relacionamento. Porque ele tirou-os daquela noite daquela prisão para a sua casa. Então muitas vezes o relacionamento exige sacrifício da nossa parte. E na realidade aquilo que o carcereiro fez foi tirá-los da prisão naquela noite, levá-los para a sua casa, e eles todos tiveram comunhão e relacionamento. Foi pregado o Evangelho não só ao carcereiro, mas a toda a sua família. E aquilo que o Senhor hoje nos está a dizer é: eis que estou à porta e bato. Então o Senhor está a provocar um encontro, mas não é para ser um resultado vazio, é para haver relação. Eis que estou à porta e bato. Ou se ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplina quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sabe, este é o símbolo de que nós estamos a fazer aqui hoje. Nós hoje estamos aqui a simbolizar a nossa união com Cristo através da mesa que Cristo preparou para nós. Mas não há, por isso é que Paulo diz em discernimento: não comam e bebam sem discernimento do corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo tem que estar relacionado, tem que estar unido, tem que estar vivo, tem que estar em constante cedência uns pelos outros, querendo o melhor do próximo. Não é só o seu próprio bem, é o bem do próximo, o bem do irmão. Então é necessário que nós, nesta mesa de unidade com Cristo, nós estejamos também unidos uns com os outros. Eis que estou à porta e bato: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe com que é que Jesus termina esta carta? Com relação. Eu quero ter relação com vocês. Eu não vos vou dar apenas a mesa, eu quero que vocês se sentem onde eu me sentei, no trono. Da mesma forma como eu me sentei no trono do meu Pai. Sabe o que é que isso fala? Fala de relação. Aquilo que o Senhor almeja para nós, igreja, hoje aqui, é relação. Se nós temos um verdadeiro encontro com Cristo, nós não só temos um encontro com Cristo e nos relacionamos com Cristo, mas nós estamos na mesa onde Cristo chama todos os que têm relacionamento com Ele, e nós nos relacionamos uns com os outros. Essa é a relação que existe na Bíblia e é a relação para onde nós somos chamados. Ouça, irmão, isto não é apenas uma exortação, é uma exortação em amor. Porque nós temos nos desviado do encontro e da relação uns com os outros. Tem faltado convite. Tem faltado encontro fora destas portas e paredes. E até mesmo quando nós nos reunimos entre destas portas e destas paredes, tem faltado a motivação do encontro e do relacionamento. Na sexta-feira eu vi meia dúzia de pessoas aqui. Nós tivemos um encontro de ensino e comunhão. Tivemos meia dúzia de pessoas. Irmãos, a igreja não é para ser vivida apenas ao domingo. É uma forma de vida. É uma vivência constante, diária.
em que nós nos cruzamos também ao domingo. E aí temos um propósito muito claro. Não é de uma mesa física, é de uma mesa espiritual, onde todos nós comemos, bebemos, nos regozijamos à mesa com o Senhor. Mas também falta o outro encontro, que é a relação entre a sua igreja, onde o Senhor aparece naquela mesa quando nós abrimos a nossa casa e nós percebemos que Ele está ali também connosco, entre nós e o irmão. Vamos tomar a ceia com o Senhor, uns com os outros.